Olá pessoal, tudo bem? César Barroso aqui. Primeira aula do nosso curso de comunicação rápida para as redes sociais e inaugurando com o tema inibição. Eu deveria estar inibido por causa das minhas olheiras, teve festa aqui em casa, fui dormir tarde, acordei muito cedo. Amanhã vou estar em São Paulo como staff de um evento na área dos imóveis e vou compartilhar com vocês coisas muito interessantes desse evento, mas focada na estratégia da comunicação, focadas na estratégia da comunicação. E o nosso tema é inibição e desinibição. Eu poderia pesquisar sobre isso, mas eu prefiro contar a minha história. Lá na década de 90, quando eu acabei de me formar na PUC do Rio de Janeiro, eu fui fazer uma experiência como repórter da TV Globo de Resende. Era a minha primeira experiência. Ali eu comecei a perceber o que me causava a minha timidez diante das câmeras. Eu me lembro que tinha uma ocupação dos sem terra e eu precisava contar aquela história que estava ali. Tinha 200 pessoas atrás de mim, eu tremia que nem vara verde, eu escrevi tudo que eu queria gravar de frente para a câmera, eu tentava decorar cada frase e eu errava. Então eu coloquei aquele papel no chão e ficava lendo, tentando decorar e olhava para a câmera, lendo. E aquelas 200 pessoas em silêncio, respeitosamente, olhavam também. Olhavam, liam. E aí aconteceu o quê? Um garoto começou a repetir e ir mais longe do que eu. Começou a decorar o meu texto e eu morrendo de medo, 200 pessoas, aquele movimento, a pressa de correr para a TV com o tema. E aí eu botei uma pedra, porque o vento estava levando. E não é que não passa um cachorro e ponta da unha, o cachorro levanta a pedra, o povo morrendo de rir. Eu estava super nervoso. De repente, e é isso que eu quero que aconteça com você agora, pelos poderes concedidos a mim por ninguém especial, eu vou transferir para você o mesmo poder que chegou a mim de não sei de onde, dizendo assim: César, você é a melhor pessoa neste momento para contar o que está acontecendo aqui. Pronto, acabou. Sou eu. Eu fiz faculdade, eu me formei, eu me esforcei, eu estou precisando deste emprego, eu não vou retroceder. Saiu de primeira, fui embora. Muitas vezes isso aconteceu. Timidez, gente dando risada, foram 20 anos, mais de 7.000 reportagens. Bom, só essa história já seria suficiente para a gente começar a se mexer em relação à timidez. Eu tenho uma outra teoria em relação à timidez muito interessante. O tímido, se você fala para ele assim, olha, naquele casamento vai ter um sapato, a pessoa vai usar um sapato igual ao seu, a pessoa não vai no casamento, porque o tímido, ele tem, eu vejo o tímido não como uma pessoa de baixa autoestima, mas uma pessoa de tão autoestima que ela não admite ir numa festa com a mesma roupa que o outro. Se sou eu falo, nossa, minha camisa ficou melhor nele que em mim, e dou risada e vou embora. Mas a pessoa muito tímida, ela tem uma self-conscious, como dizem os americanos, uma noção de consciência pessoal muito exacerbada, sabe? A ponto de não falar nada, de não conseguir se manifestar. Vou colocar todas as teorias aqui sobre a inibição. O Dale Carnegie, no livro dele de Mastermind, fala dos 6 grandes medos da humanidade. Medo de envelhecer, medo de adoecer, medo de morrer, medo da pobreza, medo de perder o amor de alguém e medo do público, medo de falar em público, ou seja, o medo da crítica. Uma história me marcou muito e ela é até boba, mas para mim ela foi fundamental. Eu estava em Saquarema com meu amigo Tavinho, Otávio, morador de Copacabana até hoje. O Tavinho era mulherengo do último, mas nesse dia em especial eu fiquei observando ele agindo. Ele abordava as meninas na calçada daquela forma grosseira, de oi gatinha, querendo dar um beijinho, e eu morrendo de vergonha já, porque as meninas falavam, ai, sai, cara, você é chato, meu. Aí ele ia e importunava e tal. Aí eu falei, cara, por que você faz isso, cara? Você é muito chato. Ele falou, César, eu preciso avisar essas meninas. Aí eu falei, precisa avisar o quê? Eu preciso avisar. E saía pra lá. Fábio, Tavinho, o que você precisa avisar? Ah, eu preciso avisar. Aí eu falei, o que é que você está precisando avisar? Eu preciso avisar que eu sou a melhor coisa que pode acontecer na vida delas. Falei, meu, não é que o cara acredita nisso? Não é que o cara acredita nisso? Pega daí dessa história de Saquarema, vai para as praças onde os evangélicos estão pregando para ninguém, gritando com toda a força da sua garganta,
O que ele está dizendo? Que Jesus Cristo é a melhor coisa que pode acontecer na vida delas. Não tem timidez quando o cara pega a Bíblia e sai pregando no vazio, mesmo que ninguém olhe para ele na praça, ele fica 4 horas na praça falando das maravilhas do reino de Deus. Não é? O que vai impedir você de fazer a mesma coisa pela sua causa? Por quê? Eu não tenho causa, por isso que eu sou tímido, por isso que eu não me mexo. Todas as vezes que eu tinha que entrevistar um político, ele gaguejava. Sabe por quê? Não é porque ele tinha que escolher uma verdade para falar. Ele tinha que escolher a melhor mentira, porque na maioria das vezes eles estavam falando mentira. Então eles gaguejavam, eles procuravam palavras e frases e termos. Mas nós, gente comum, não precisamos escolher mentiras. Quer ver só? Não vi uma vez, em centenas de vezes, uma dona de casa que não quis gravar a entrevista, que gaguejou, ficou com medo na hora que eu bati na porta da casa dela e não tinha água, por algum motivo qualquer, há dias sem água. Essa mulher só falava assim, bem com raiva, meus filhos não podem ir à escola porque eu não pude lavar o uniforme e quando eles chegam para almoçar eu não pude fazer a comida e as panelas estão sujas, eu não aguento mais isso. Você viu essa pessoa gaguejar? Pode colocar na TV Globo, toda vez que faltar água num bairro, você vai ver centenas de pessoas com nenhuma inibição. Basta o calo doer. Então, se eu já coloquei num termo que você precisa ter uma causa, e agora eu pergunto, o seu calo não está doendo? Se o seu calo não está doendo, continue tímido, deixe os outros pegarem a sua oportunidade. Deixe que os outros ocupem o seu espaço. Você não tem uma causa e não está com o calo doendo, então se você tem a causa e está com o calo doendo, parte para cima. Será que eu já acabei de falar sobre inibição? Não. Eu tenho muitas histórias para contar, porque eu vivi tudo isso de poder seguir para frente. Mas eu vou deixar só esse terceiro tema agora, que é um tema pessoa a pessoa, tá? Eu tô olhando aqui para essa câmera, eu falei para câmeras 20 anos. Para público demorou um pouco, e quando eu ia falar para público, eu ficava meio tímido também, porque um coçava a orelha, o outro bocejava, falava, ai, não tá gostando de mim e tal. O outro criticava, e fui dar aula em faculdade, fui dar aula de comunicação empresarial num curso de administração. Então eu fazia de tudo para que todo mundo prestasse atenção, mas nem todo mundo presta atenção. Por muito tempo aquela aula me desgastava profundamente. Para a câmera não, eu olhava para a câmera, era eu e o cinegrafista e eu não sabia para quem que estava indo, né? Hoje, o que me motiva a fazer vídeos? O que me motiva a seguir adiante? Foi uma dica que eu recebi muito importante. César, se você transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. E você pode acreditar, um dia, na matinê do carnaval, isso faz pouco tempo, carnaval, fui levar minha filha, uma moça me parou e disse, nossa, eu estou adorando o seu canal do YouTube. Aquele vídeo que você gravou sobre a síndrome do e eu me tocou profundamente, me transformou e agora eu estou assistindo tudo. Então foi uma pessoa que foi mobilizada. Isso, para mim, hoje é onde eu não tenho timidez, porque eu preciso mobilizar as pessoas com aquilo que eu acredito, com aquilo que é a minha causa e é aquilo que faz o meu calo doer. Reflita sobre isso, veja se você está alinhado com esses 3 pontos fortes da comunicação, da coragem, da desinibição e depois a gente conversa sobre outros temas ligados à sua necessidade, à sua vontade e à sua coragem de falar. Beijo!